Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Está começando mais uma live Gotas de Orvalho. Nesta manhã de terça-feira, dia 18 de maio de 2021, nós estamos iniciando mais uma live em que você pode continuar mantendo mesmo a distância, a comunhão, o envolvimento com irmãos e irmãs ao redor do mundo. A gente não sabe até onde chega a nossa live, a nossa palavra, a nossa presença durante os momentos que passamos aqui para a meditação, a oração e a exaltação à soberania do nosso Deus. O que é certo é que, de alguma forma, nós estamos conectados, estamos juntos, apesar da distância, estamos vivendo o mesmo propósito, a mesma alegria, a mesma condição de adorar aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que nos fortalece e nos enche de poder. A live Gotas de Orvalho se propõe a proporcionar a homens e mulheres que entram em contato conosco esses momentos de adoração e de gratidão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Deus, portanto, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o tributo e toda ação de graças. Seja o nome do Senhor eternamente glorificado por causa da sua santidade. E nós convidamos agora todos para o momento da meditação na palavra do Senhor. Estamos meditando sobre a fé que foi entregue aos santos. E sempre lembrando que o simples fato de alguém possuir essa fé que nos foi entregue não significa dizer que essa pessoa ou essas pessoas não terão vexames, não terão problemas, não terão dificuldades, não adoecerão, não morrerão. Não é isso que foi dado como fé que foi entregue aos santos. A verdade é que quem tem essa fé enfrenta toda sorte de dificuldades, as dificuldades normais que uma criatura humana passa. Adoece, tem problemas, tem lutas, contratempos, e a gente vem vendo isso durante as nossas meditações já há um bom tempo, quando estamos refletindo sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora a vida de José e as dificuldades que o mesmo viveu para continuar manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor. E estamos, desde ontem, desde alguns dias passados também, refletindo sobre as dificuldades normais da vida,
quando a gente provoca essas dificuldades relacionados a comportamentos nossos, que às vezes complicam a própria vida. E a gente encontra isso na vida dos irmãos de José em relação a tudo quanto provocaram contra a vida de José. E como o relato bíblico declara, depois que Jacó morreu, os irmãos de José ficaram bastante preocupados, porque eles diziam: é possível que José tenha ódio de nós. É possível que ele tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Inclusive eu já ouvi e já li também pregadores falando que José realmente se vingou desses irmãos dele e retribuiu esse mal para com os seus irmãos. Na verdade, esses pregadores, o que eles fazem é retratar uma condição que eles mesmos têm. Eles estão dizendo que se ele, o pregador, estivesse no lugar de José, ele teria retribuído todo o mal aos seus irmãos. Mas ainda bem que José não tinha esse espírito, vamos dizer assim, para não ter uma palavra mais adequada, José não tinha esse espírito ceboso de guardar rancor, ódio, ressentimentos, e que fica esperando uma oportunidade para se vingar das pessoas que lhe causam desafetos. Ainda bem que José não era dominado, não era orientado, não era instrumentalizado por esses espíritos pequenos, destituídos de virtudes nobres. José não era orientado por essas entidades malignas que perturbam a vida das pessoas. José era alguém especial porque tinha o seu compromisso com Deus de representá-lo onde quer que estivesse. Representou a Deus na casa do pai enquanto viveu lá, 17 anos. Representou a Deus, e isso de forma digna, quando esteve nas mãos dos seus irmãos, enquanto eles tentavam matá-los, planejavam matá-lo. Ele representou a Deus na casa de Potifar, no Egito. Ele representou a Deus na cadeia. Ele representou a Deus no governo do Egito e representou a Deus no trato com os seus irmãos que não mereciam o tratamento que José lhes deu. Está entendendo? Porque tudo quanto se requer de alguém que vive para Deus, que honra a Deus, que glorifica a Deus, tudo quanto se requer de alguém que se diz manifestar e ser portador de um Deus soberano e eterno,
no mínimo, que saiba se relacionar entre os seus irmãos. É o mínimo. Entre os seus irmãos. E aí, no caso nosso hoje, é a questão do relacionamento entre irmãos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. As considerações, o respeito, a questão da gratidão, que conta muito para uma convivência pacífica, honrosa e abençoadora. A pessoa ser grata. Agradecer a Deus é muito fácil, porque você pode enrolar a si mesmo. A Deus não, Deus também não vai perder tempo com uma espécie de gratidão que não é gratidão, não é bajulação, nem bajulação é. E como Deus é soberano, não precisa desse tipo de reconhecimento através da bajulação e nem também depende de uma gratidão capenga, fraca, destituída de sinceridade. Mas, em relação a Deus, o sujeito vai dizendo, não, eu estou glorificando a Deus. A gente olha e está vendo que não é glorificação a Deus. Mas o sujeito está dizendo, pelo menos, ele engana-se a si mesmo. Mas a gratidão é um espírito nobre, que não custa nada, simplesmente a pessoa torna-se mais maleável entre aqueles com quem se relaciona. E José tinha esse espírito da gratidão, porque haveria de encher o seu coração de ódio. Os irmãos de José não faziam outra coisa, mas ele não precisava encher o coração de ódio e depois tornar a usar esse ódio para vingar-se de uma ação que qualquer um haveria de dispensar. José estava, portanto, agradecido a Deus porque chegou até ali, porque estava fazendo um bom trabalho no Egito, estava fazendo a obra de Deus em preservar as vidas que precisavam daquele tipo de trabalho. Ele não ia gastar tempo enchendo o seu coração de ódio e depois eu agora vou me vingar. Eu agora pego eles, vou pegá-los a todos. Isso não faz sentido para quem representa Deus. Viver em paz, viver em comunhão, viver na dependência do Senhor, viver na graça do Senhor, é muito mais nobre, muito mais satisfatório. Eu tenho a satisfação em me vingar. Eu vou me vingar dos meus irmãos. Eu vou mostrar para eles como é que se faz. E mostrou o contrário. Porque a disposição de José levou seus irmãos a profundas reflexões. Vingar-se não tinha nenhum benefício, não provocava nenhum benefício à vida daqueles que só sabiam odiar e desprezar as pessoas. Não tinha nenhum benefício. Mas fazer do jeito que José fez trouxe toda uma multidão de misericórdias de sua parte
que acolheu os seus irmãos e os abençoou muito mais. E os irmãos de José, mesmo estando acostumados a construir conversas, histórias, que é isso que mata a pessoa, estando acostumados a projetar, insinuar situações, ainda continuaram. Quando notaram que José agora podia fazer qualquer coisa em relação a eles ainda construíram uma história e disseram: seu pai, antes de morrer, ordenou: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Muito bem. Continuavam construindo anedotas e inventando histórias que não eram reais. Um pedido desse que Jacó nunca fez. Jacó teria pedido a José se achasse conveniente. Mas eles inventaram. Vamos inventar aqui. O nosso pai Jacó, antes de morrer, pediu para que ele perdoasse aos seus irmãos, não se vingasse deles. Bem, amanhã a gente volta a conversar sobre esse assunto e vamos ver a atitude de José qual foi. Como é que ele procedeu, mesmo sabendo, dito pela boca deles mesmos: nós pecamos, nós fizemos o mal contra José. Vamos ver então como é que José reagiu. Amanhã, portanto, às 6 da manhã, porque agora a gente vai orar, vai interceder ao Senhor, vai agradecer ao que o Senhor tem feito por todos nós. E que haja em nós um espírito de gratidão por tudo quanto o Senhor faz. Por tudo quanto o Senhor faz. E a gente nota essa ausência, até nesse momento de muita dificuldade, a gente nota o quanto os crentes, pelo menos alguns que têm oportunidade de se manifestar, como eles têm agido. Vocês se lembram que eu fiz isso a propósito? Tirei a foto de 9 pessoas que venceram o Covid-19 e receberam alta. Entre essas 9 estava a minha pessoa. E fizemos uma postagem daquela foto dizendo que Deus tinha nos poupado a vida. E depois coloquei a alta do diácono Raimundo Jerônimo, aquela festa que a família fez na chegada do diácono, e depois fiz a postagem da chegada do pastor João Maria em casa, que também venceu o Covid-19, recebeu alta do hospital. A gente colocou aquilo tudo para ver até onde a vida tem importância para muita gente. Mas ninguém se manifestou assim de fazer referência. Muitos irmãos manifestaram o momento de gratidão e louvaram, mas eu não vi ninguém postando nada, fazendo live, nada tocando nem no assunto. Bastou morrer um pastor, aí começou. Parece que as pessoas têm desejo que as pessoas morram. Não é. Menino,
Celebrar a vida é muito bom. Essas pessoas que fazem assim não sabem, não experimentam o valor, a importância que tem a vida. Ora, postamos 9 pessoas de uma só vez que escaparam do Covid-19. Depois mais 2 e não comoveu o coração de ninguém. De ninguém, os irmãos entendam. Que, como eu disse aqui, muita gente comentou, curtiu, desejou a graça de Deus, a bênção de Deus, exaltou o Senhor, que é assim que a gente deve fazer mesmo. Mas bastou morrer um e as lives aí tomaram de conta da notícia. Morreu! Aqui a gente não mata ninguém, aqui a gente não noticia, né? Aqui nem na igreja. Pode notar, quando a gente diz que alguém passou para o Senhor, é uma questão de divulgação em uma reunião na igreja para os irmãos, mas assim como uma questão de desejo, de gratidão, de porque morreu, não, Senhor, Deus nos livre. Eu não digo, eu não aviso. Olhe, vamos agora colocar o nome dos irmãos e irmãs diante do altar do Senhor. Faz isso comigo. A nossa irmã Maria das Dores Costa, que acompanha todos os dias, e eu já vi a foto dela por aqui. Interessante é que ela vem e desaparece aqui das fotos, mas é porque é assim mesmo, as fotos ficam se revezando. Mas a irmã Maria das Dores Costa, a irmã Maria Feitosa, a irmã Saúde Lopes, a irmã Ana Célia, e quem mais? A irmã Rita Daniel, aí em Aroeira d'Água, município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Irmã Diana Holanda, no Encanto, ela e a família. Lindinete Marroque, acompanhando aí de Martins, a irmã Lindinete e o pastor Aldir Palmeira, evangelista João Bosco de Lima, aí de Pau dos Ferros, presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz, Sila Fernandes, em Apodi, Maria Leide, em Apodi, Lindinalva Marroque, na cidade de Angicos, acompanhando Aldênia Félix, de onde é a Aldênia, mora em Parnamirim. Muito obrigado, minha irmã, Deus lhe abençoe e continue acompanhando. Arivanilza Germano, de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, uma bênção para a família. Jacilene Noronha, aqui em Apodi, Deus abençoe a nossa irmã, no nome de Jesus. Arineide Freire, no assentamento Milagres. Toninha Duarte, em Apodi. Maria de Lourdes Fernandes, parabeniza o pastor Vielândio, que aniversariou ontem. Muito obrigado, irmã Maria de Lourdes. Deus abençoe a você e a sua numerosa família. Deus abençoe. Antônia Mara Silva, em Pau dos Ferros. Alzeneide Ercina, em Sororoca, Alzeneide e o esposo, pastor Maécio, em Sororoca. Gesiane Fernandes, em Pau dos Ferros. Jailda Fernandes, em Severiano Melo. Jailda e a família, o pastor Vielândio, ontem esteve aniversariando, monta festa em Sororoca, Severiano, aí no meio do mundo. Deus abençoe, no nome de Jesus. Vamos também agradecendo ao presbítero Jonas Gomes,
em Mossoró, ele e a família. Deus abençoe ricamente, acompanhando a nossa live. Irmã Raimunda Marinho, no Rio Novo. Deus abençoe a nossa irmã que combate conosco a boa causa do Evangelho. Pastor Francisco Higino, em Mossoró. Luísa Fernandes, em Sororoca. Deus abençoe. Ivone Moraes, onde é a Ivone Moraes? Mora em Blumenau, Santa Catarina. Deus abençoe, Ivone, a você, a sua família. O Senhor vos guarde. Glivando Oliveira, mora em Pau dos Ferros, e a gente agradece. Damares Gomes, em Apodi. Maria Antônia, em Sororoca. Vanúzia Lopes e Maria Valdete, em Apodi. Vânia Lúcia, em Apodi. Ocilene Maria mora em Goiânia, Goiás. É filha do nosso irmão diácono Onesínio. Muito obrigado, Ocilene, Deus lhe abençoe ricamente. Marilda Micheles mora em Joinville e pede oração por uma série de pessoas, pelo esposo, pela sogra e pela família toda, né? É muita gente, a gente não tem tempo de ler o nome das pessoas todos aqui. Diácono José Idalécio, na cidade de Pau dos Ferros. Deus abençoe o nosso irmão. E vamos orar, vamos agradecer, buscar a Deus, adorar o seu nome por causa da sua misericórdia e bondade. E você pode e deve acompanhar conosco o momento da oração da fé. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos e reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, reconhecemos as nossas lutas do dia a dia, lutas de toda ordem. Reconhecemos às vezes as nossas atitudes que não merecem a tua santidade, a tua graça, mas tu és fiel e tu sabes o porquê conservas a tua misericórdia sobre a nossa vida. Seja o teu nome exaltado. Queremos nesta manhã te agradecer pelos muitos irmãos e irmãs e amigos que tiveram vitórias em relação ao coronavírus, nos hospitais, em casa, onde quer que estivessem, o teu nome, a tua graça, a tua benignidade esteve presente, e o Senhor é glorificado por causa da grande libertação, do grande livramento que tem concedido a milhares de pessoas que têm sobrevivido. Deus de toda graça, não sabemos agradecer, não temos palavras para agradecer, mas queremos simplesmente te dizer: somos gratos, Senhor, por causa da tua misericórdia. Abençoe os irmãos e irmãs que continuam combatendo na luta, que estão enfermos, necessitados. Guarde a cada um por causa da tua bondade e da tua misericórdia eterna. Ajuda-nos a confessar sempre as nossas dificuldades e enche-nos da tua graça e do teu amor eterno. Repreende todo mal, abençoe as famílias, guarde a cada uma para a tua glória e para o teu louvor. Dá-nos um dia na tua paz, debaixo da tua presença, debaixo da tua graça.
Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Olha, amanhã nós estaremos aqui de novo, 6 da manhã, se Deus quiser. E antes de sair, você compartilhe a live de hoje. Não esqueça, compartilhe. Outras pessoas serão também abençoadas. Um abraço a todos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.